Daqui a um minuto, então, peço para quem já está virtualmente que ligue sua câmera também, para que possa ser visualizado, eu poder visualizar também. Em um minuto nós começamos. Eu já vou aguardar aqui mesmo. Então nós vamos iniciar. São 18 horas, então, novamente, em respeito, e coloca a tela de todos nós, por favor, depois vamos seguir o roteiro que a gente tradicionalmente faz. O meu boa noite a todos os presentes, aos senhores advogados, senhoras advogadas, aos magistrados presentes, aos servidores também. É um prazer poder trabalhar com os senhores nesse workshop a respeito da plataforma. Espero que todos estejam me ouvindo bem e me vendo bem também. E quero louvar primeiro o presidente da Amatra 1, Dr. Flávio Alves, ele que apresentou essa sugestão e houve recepção por parte tanto da AFAT quanto da ACAT, são duas associações famosas, conhecidas, que englobam advogados, de modo que eu dou minha colaboração também apresentando a ferramenta e as suas funcionalidades. Provavelmente todos os senhores já utilizaram a ferramenta, então muita coisa vai ser apenas para confirmação e provavelmente uma ou outra coisa também de novidade. É importante para usar bem essa ferramenta. Aí, o Dr. Maurício Drummond, meu colega, o Dr. Bruno Malhari também, meu colega, magistrado. Então é importante sempre estar atualizado para poder ver coisas novas, coisas diferentes. Então, nós vamos dividir em 3 partes. Primeiramente, eu quero dar algumas informações sobre o sistema. Depois, nós vamos passar para a ata de audiência, virtualmente, como nós fazemos, ou pelo menos a que normalmente os vídeos preferem fazer, a tela. E, por último, eu vou abrir para perguntas a respeito do sistema. Então, nós estamos compartilhando por hora numa conversa informal, não é um satélite normalmente utilizado. E, assim, alguns informes. Pode ser acessado por laptop, por desktop ou por celular. Se for por celular, há necessidade de baixar previamente o aplicativo, coisa que não há necessidade no laptop e no desktop. É importante também para quem vai usar o celular, e especialmente esse programa, não sei por que razão, consome muita bateria. Não é raro acontecer da bateria cair quase ao final em pouco tempo, surpreendendo inclusive a pessoa que está com o celular. Então é importante eu carregar bem antes, né, deixar tudo carregado, ou pelo menos ter uma fonte de energia próxima. Bem, na marcação das audiências, agora, eu só não me lembro se é uma determinação ou uma sugestão da corregedoria, o link para ingresso na audiência telepresencial deve constar do despacho também. Isso facilita bastante aos advogados que não precisam ficar aguardando o recebimento de convite. E, nesse caso, os próprios advogados poderiam passar o link para as suas testemunhas. E isso evitaria também trabalho para a secretaria de enviar para as testemunhas. O que eu tenho feito, eu não posso garantir que os outros façam também, só posso falar sobre a minha norma de conduta, eu já coloco no despacho o link para o advogado poder entrar. Quando eu já fiz instruções, e nas vezes que eu faço instrução, e só o faço se houver concordância de ambas as partes, ambos os advogados confirmando que têm condições técnicas de realizarem a audiência, e já fiz algumas, talvez uma meia dúzia. Então, nesse caso, como eu faço antes uma audiência de conciliação, que não teve êxito, eu na própria ata coloco também o link, peço aos advogados que então informem as testemunhas do link, mas também disponibilizo a própria vara, se o advogado desejar, ele passa para a unidade por petição, o endereço eletrônico da testemunha e nós também enviamos o convite. Ou seja, é a maior possibilidade daquilo chegar à testemunha e, portanto, ela possa participar do evento, da audiência, portanto, da reunião. Não deixa de ser uma reunião, mas no formato de audiência. Então, tudo para tentar facilitar. E para os advogados presentes, me parece que isso tem sido o que a maioria dos juízes tem feito. Sempre facilitar, sempre com tolerância, sempre com compreensão, e acho que os advogados também devem essa mesma compreensão, tolerância e complacência com os nossos erros como advogados, como juízes, já que todos nós estamos numa novidade, né? Não tínhamos isso antes.
e aponto também o doutor Flávio Pereira, está presente, inclusive, presidente da AMATRA 1, e idealizador dessa nossa reunião com o apoio da FAT e da CAT. Bom, a administração da audiência compete ao magistrado. Alguns juízes fazem divisão por horário. Eles abrem diversas salas, uma sala para cada horário. Isso tem um problema também, porque acaba que o convite você só pode entrar no horário da sua audiência. Eu não uso dessa maneira, porque além dessa administração ficar mais complexa, mais densa, o advogado começa a ficar também assim, inquieto, porque ele não está conseguindo entrar, apesar de já estar no horário, e não está entrando porque está atrasada a audiência anterior. Então, eu, particularmente, prefiro fazer uma sala única de audiências, na qual todos os advogados e partes que quiserem podem ingressar. E o Júnior me auxilia, o Advic, meus auxiliares, toda vez que termina uma audiência, a gente coloca no início qual a audiência que está ocorrendo, e terminando, eu sempre faço o pregão, faço questão de fazer o pregão, o numeral do processo e o nome das partes, e os meus auxiliares colocam também no chat, que eu vou falar daqui a pouquinho, colocam também o número do processo que está acontecendo. Isso, de certa maneira, já vai norteando o advogado. E ele já estando dentro da sala, ainda que ele se retire para outra coisa, ele fica mais tranquilo do que quando ele não consegue entrar na sala de audiência. Se ele não entra, ele vai ficar preocupado, vai tentar algum contato com o secretário de audiência, ou seja, ele vai tentar de alguma maneira, ele fica preocupado e até com razão. Então, eu faço, acredito eu que a maioria dos juízes esteja fazendo dessa maneira, uma sala com ingresso livre, liberado, a partir do momento em que se iniciam as audiências. Aliás, era como se fazia na época física. Ou alguém duvida, a porta era aberta, quem quisesse entrar podia entrar. Ninguém ia perguntar que horas era a sua audiência, e se tivesse muito para frente, ia pedir para se retirar. Então eu faço dessa maneira porque eu acho que menos burocracia é melhor nesse momento. Quanto menos coisa eu tiver para administrar, é melhor. Mas eu explico ao senhor, em respeito aos advogados, mas isso com certeza fica de acordo com o critério de cada magistrado e tem que ser respeitado. Eu só estou colocando os meus motivos, né, de tentar fazer o mais simples possível de um sistema que já tem uma certa complicação por natureza. Bem, dito isso, eu quero tratar de algumas coisas, já começando, pediria, algumas coisas novas, pediria que todos colocassem um cursor no meio, onde tem nossas figuras, nossas telas. Todo mundo está vendo umas bolinhas aqui embaixo, correto? As bolinhas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Certo? Então, da esquerda para a direita, ativar o som, desativar o som, quando aperta e fica vermelho, vermelho é porque você está sem som. E o preto é quando está com o som. A recomendação, claro, é quando você não estiver falando, para evitar microfonia, o ideal é deixar o som desativado, desligado. E o host, que é como se fosse o anfitrião, que é chamado, a pessoa que conduz isso, no caso o Júnior, nesse momento, ele tem o poder de desativar o som dos demais participantes, ou de todos os participantes. E é muito importante que ele o faça para evitar, porque às vezes tem outras pessoas que não são daquela audiência, estão aguardando a sua audiência, mas deixa o microfone ligado. Isso acontece, não é por mal, não. Às vezes testemunha, não tem intimidade com isso. Nem nós temos. Como é que eu vou exigir do cara que tenha também? Então, o organizador, o host, ele pode desativar o som de todos e, da mesma maneira, ativar também. Na verdade, essa coisa de caçar a palavra não existe propriamente, porque se for o caso de ter que desligar, então o Júnior desligaria o som de todos, mas cada um, se quiser, pode ligar o seu som. Então, na verdade, essa coisa de caçar a palavra é uma coisa meio pouco relativa, porque o próprio advogado tem esse poder de ligar novamente o som e se manifestar. A única coisa que a gente quer evitar é que pessoas que não estão daquela audiência possam interferir com sons externos e tudo mais. Ao lado do som, o vídeo, né? Então, fazer o vídeo, parar o vídeo ou admitir o vídeo. E aí eu quero pular 3 bolinhas. Eu quero que todo mundo vá para o bate-papo. Por favor, vê se todos conseguem ver o bate-papo. É uma bolinha parecida com história em quadrinhos. E eu queria que todo mundo clicasse no bate-papo. Todos vão ver que à direita vai abrir o bate-papo. Doutor Maurício Dumont já deu até boa noite para todos.
excelente está comigo, é comigo também. Aí eu, por favor, peço que cada um dos senhores coloque uma mensagem, por favor, uma mensagem, insira a mensagem. Eu quero que teste, não adianta falar, tem que testar, tem que fazer. Pode colocar qualquer coisa. Eu quero que teste e eu vou explicar por que isso é útil. É uma coisa que parece até uma bobagem, um bate-papo, mas tem se mostrado de uma utilidade que ninguém imaginou. E eu vou explicar para os senhores. Mas isso eu estou falando da prática, da vida. Não estou falando de manual, de Webex, não. Estou falando do dia a dia. Então, por favor, doutor Flávio até agradeceu a Fátia e a Cátia. Então, todos, por favor, eu mesmo vou colocar aqui, eu vou colocar o meu boa noite. E até se alguém não está conseguindo, bota teste o que for. Eu quero que teste para ter memória visual. De ter teclado e ter visto que isso funciona. Por que eu estou falando isso? Isso tem se revelado muito útil. Eu acho que quem criou isso não imaginava, mas em que situações isso pareceu muito útil. Em alguns casos, nós não conseguimos ter som da pessoa. A pessoa está ouvindo, nós estamos vendo a pessoa, mas não conseguimos ouvi-la. Ou ela também está sem vídeo, mas ela está ouvindo. Não tem áudio, não tem vídeo, mas ela está ouvindo. E ela pode se manifestar, se for o caso, pelo bate-papo, pelo chat. Em várias oportunidades, não era depoimento, não. Por acaso até fiz uma vez um depoimento, que numa pergunta caiu tudo, então o preposto me respondeu pelo chat. Mas em outras situações, eu já fiz muito acordo, nos quais o advogado foi confirmando pelo bate-papo, e eu perguntava, as condições estão ok? Ele, ok. Doutor, qual é a data da primeira parcela? Ele digitava a data da primeira parcela. Está tudo ok dessa maneira? Tem alguma... Nós estamos dialogando. É uma tática de guerra, eu reconheço. Mas tem que dar o jeito. Se o jeito é esse, então vamos dessa maneira. Então, repare, não teve prejuízo para ninguém, estava tratando de acordo. Então, essas informações podem constar. A minha recomendação, se o advogado quiser ajudar a vara, quando ele entrar, colocar o seu nome completo e OAB. Isso já facilita bastante para nós. Se é feito um acordo, eu tenho pedido uma conta, ou do advogado ou da parte, como o advogado achar melhor. O advogado, se puder fornecer a conta pelo chat, e inclusive o seu nome, o CPF, o assistente ele pode recortar e colar isso na ata. Então, isso facilita para todos. Todos estão compreendendo o que eu estou falando? Não foi feito para isso, certamente não foi, mas acaba que tem uma utilidade inesperada e muito bem-vinda. Então, essa ferramenta, as outras, uma parte, a metade eu vou falar, e a metade o Júnior vai falar daqui a pouquinho. Então, esse bate-papo tem sido, repito, muito útil, muito interessante. Então, eu vou fechar o meu, basta ter um X aqui do lado direito, e aí, reparem que à direita tem os participantes. Estamos agora com 42 participantes. O doutor Flávio está até lembrando ali que tem, para os juízes tem um formulário, que pode valer como hora-aula. E reparem, localizem à direita, nos participantes, o seu próprio nome. Ao lado do seu próprio nome, espero que identifiquem, há uma mãozinha. É uma mão estilizada. Não sei se todos conseguem ver, é importante que vejam. Mas só vai conseguir ver a mãozinha do seu nome, ao lado do seu nome. Essa mãozinha, doutor, é o chamamento como se fosse um pedido de falar pela ordem. A forma eleita por esse sistema é apertar a mãozinha. Quando você aperta a mãozinha, a sua figura vem em destaque para nós, para o magistrado, no caso, numa audiência. É como se fosse o pedido pela ordem. Claro que outros juízes pedem, combinam outra coisa, pode ser até a mão pelo vídeo mesmo. Mas o sistema traz essa mãozinha como funcionalidade. E aí eu explico então para os senhores essa funcionalidade. E repare, do lado da mãozinha ainda tem um vídeo e um áudio, que você pode ligar e desligar vídeo e áudio também pelos participantes. É possível também fazer dessa forma. Ok? Bem, Júnior, vamos passar para uma ata, por favor. Vamos botar uma ata de audiência, fazer uma simulação. Júnior, se puder, não sei se você fez isso, você baixou um processo para a gente fazer o TAB. Tá? Não fez? Bom, você faz na hora. Baixei sim. Baixou? Tá bom, tá bom. Bem, senhores, aqui reparem, nós todos fomos para a parte superior, reparem, e lógico, não cabem todos aqui, mas não tem uma setinha para a direita? Se forem clicar a setinha,
vai aparecer as outras pessoas, vão aparecer. Não é só aparecer quem está ligado com o vídeo, então vai aparecer todo mundo aqui. Esse formato é o que tem sido preferido pelos juízes. Não é o formato único, mas sem dúvida é o que tem sido eleito pela maioria, na qual a ata fica em destaque, podem ver, está no meio, e os participantes, especialmente os advogados das partes, o reclamante e o preposto, estão na parte de cima, juntamente com o magistrado e com o organizador. Então, é isso que normalmente vai se ver. E à direita, os participantes. Então, a ata fica em destaque. E, claro, eu vou digitando. Júnior, vamos digitar aqui primeiro. Partes presentes e assistidas. Eu vou digitando e ele vai... vou falando e ele vai digitando. Agora, um detalhe importante para os advogados. Eu posso receber o poder de eu mesmo fazer a digitação. Então, o Júnior, o assistente, pode passar para mim esse poder de digitar. Júnior, faz isso para poder mostrar. Sim. Já tá? Vou passar agora. Passa, então. Pronto, o senhor recebeu aí? Recebi. Então, eu assumi o controle. Estou eu digitando agora. Tá digitando, Júnior. Tem que clicar e depois começar. Então, passa de novo. O senhor está controlando. Tenta Eu clicar estou controlando? Tá. Desculpa. Boas-vindas a todos. Eu que estou digitando. Agora, atenção para os advogados. Esse poder pode ser transferido também para o advogado, para outras pessoas participantes. Então, por favor, estou vendo a doutora Fátima Jesus Pereira Simões. Doutora, boa noite, primeiro de tudo. Júnior, por gentileza, passa esse poder para a doutora Fátima, para que ela possa fazer a digitação. E em que isso é útil? Na realização, sei lá, de contestação, defesa a termo, o advogado quer colocar, ou quer fazer uma impugnação e ele quer digitar, ou um protesto que ele quer fundamentar. Bom, aí as hipóteses são variadas, não me importa para que serve, a mim importa informar dessa utilidade. Então, isso não é exclusivo do magistrado, ele é delegável. Então, Júnior, passa para a doutora Fátima, por favor, para a doutora Fátima poder escrever alguma coisa, só para testemunhar essa possibilidade. Ela deve estar com algum dispositivo que não está com mouse ou teclado, que eu não consigo transferir. Ah, não consegue? Tem não que ser tá alguma... Então olha só. Passa, então, Olha, tem uma colega minha, magistrado, para sua excelência, a doutora Mônica de Amorim Torres Brandão, a doutora Mônica Brandão. Mônica, você deve estar nos ouvindo, então se puder, por favor, você vai receber esse poder e eu quero que você digite alguma coisa na ata, por favor. Pronto. Boa noite. Então ela passou. Está claro para os advogados, então? Então esse poder pode ser delegado, eu repito, é uma funcionalidade, agora o advogado vai utilizar se entender que seja adequado. Aí fica por conta dele. A mim compete só dar a informação da existência disso. Bom, então essa possibilidade não tem um prazo definido para as audiências, então a audiência ela vai tramitando da maneira que for, a gente procura fazer a primeira audiência sempre no horário, mas pode acontecer dentro do espaçamento que ocorra um ou outro atraso. Essa informação aqui é importante, que todo mundo comece a se acostumar, porque parece se avizinha a possibilidade futura da realização de audiências híbridas. A grande dificuldade, o grande problema e receio compreensível dos advogados na realização das instruções é no sentido de que o juiz também não tem o controle ambiental de onde a testemunha se encontra, então potencialmente existe a possibilidade de alguma fraude ser engendrada. Nós não somos inocentes, sabemos que isso pode acontecer, ainda que presumamos a boa-fé de todos. Mas isso tem revelado claramente uma resistência que eu vejo, especialmente da advocacia, no sentido da realização, e vejo também uma espécie de insurgência, uma coisa meio forçada, especialmente dos tribunais superiores, na realização de audiência.
Só que nós temos primeiro a questão técnica, problema técnico, muita gente não tem a estrutura necessária. Muitos advogados, ou mesmo testemunhas, não têm um instrumental técnico suficiente para poder fazer isso. A única coisa que eu quero lembrar é que, de acordo com o SJT, o só fato do advogado entender que a prova pode ser fragilizada ou contaminada não seria suficiente para que a audiência de instrução não se realizasse. Isso só não bastaria. Seria uma opinião do advogado louvável, mas por si só não bastaria para que a audiência não fosse realizada. Para que ela não seja realizada, tem que haver uma impossibilidade técnica. Não sei dizer se isso é bom ou ruim, estou trazendo como informação aos advogados. Então, avizinha-se, então, a possibilidade desse tipo de audiência. O nosso receio, os magistrados todos, é que esses processos estão se avolumando. Hoje a minha diretora de secretaria, a Vânia, que está presente também aqui no ambiente virtual, me falou que eu já tenho pronto para colocar em pauta, prontos, 135 processos. Essa quantidade ela veio sendo represada desde o início da pandemia, porque a maioria dos advogados acaba não concordando em fazer a instrução de forma telepresencial. A conciliação, ninguém vê problema, ninguém vê maiores dificuldades, mas a instrução é uma coisa mais difícil até do convencimento. Assim, se eu pudesse recomendar aos advogados, e apenas uma sugestão, nada mais do que isso, eu acho que não pode radicalizar nada. Eu não vou ficar defendendo esse sistema, senão igual um vendedor de aspirador de pó, que vai dizer que é o melhor aspirador de pó do mundo, e não é verdade. Mas também não vou dizer que ele não serve para nada e não pode ter serventia, porque tem. Eu acho que compete ao advogado, com a sua experiência, verificar o caso concreto. Existem casos mais simples, inegavelmente. Alguns nem dependem de prova. E esses os magistrados já estão sentenciando direto. Isso está acontecendo e os advogados já estão recebendo. Especialmente pedidos só de verba resolutória, onde não há discussão de que houve a dispensa. Se tiver alguma discussão, é a natureza, se é força maior ou não, e tal, e que não precisa de prova oral. Há processos simples, que são todos os casos que são complexos, convenhamos. Há casos simples nos quais, inclusive, já há uma prova robusta documental. Então, a prova testemunhal viria só corroborar, ratificar aquele início de prova que já existe nos processos. E parece que, nesse caso, é um processo vocacionado e que os advogados deveriam concordar em fazer audiência telepresencial. Agora, se um processo é complexo ou ele depende exclusivamente da prova testemunhal, aí é uma situação diferente, porque eu não posso generalizar, achando que todo o processo deve ser feito de instrução telepresencial, não acho que seja o melhor caminho, mas também o oposto não é adequado. Só mesmo o advogado para dizer, no seu caso concreto, diante das peculiaridades, se vale a pena fazer ou não. Porque ninguém sabe quando é que isso vai terminar também. Então, se demorar um ano, se demorar 6 meses, e mesmo que alguém fale para a empresa, é muito melhor dizer que ela não tem condição técnica porque ela vai empurrando isso. Ok, mas uma hora vai acabar. E quando acabar, ela vai ter uma quantidade enorme de processos nos quais ela vai ter que atuar. E se tiver condenação, uma quantidade enorme de processos nos quais ela vai ter que colocar depósitos recursais para poder recorrer. Então, ela está adiando uma coisa inevitável. Então, repito, só o advogado para dizer, em determinada situação, vale a pena, tanto para o trabalhador, mas também para a empresa, porque diluir esse gasto é melhor do que tê-lo de forma concentrada, que vai acontecer fatalmente ao longo do tempo. Bem, o Júnior, eu quero que você mostre para os demais as funcionalidades, então, a metade das funcionalidades. Por favor, Júnior, a palavra é sua. Tudo bem. Deixa eu compartilhar a primeira janela aqui da reunião. Dr. Marcelo explicou essas funcionalidades aqui de baixo, né, de tirar o som, colocar e tirar o vídeo e tudo mais. É uma coisa interessante a se saber que do lado aqui na lista dos participantes, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente consegue também ativar e desativar o nosso som com esse botãozinho aqui do lado. Uma outra coisa também é que aqui na parte de cima, nesse menu, a gente também consegue encontrar todas as funcionalidades que aparecem aqui embaixo também de alguma outra forma, se você mexer por aqui. E outra coisa que é interessante também, um problema que acontece bastante nas audiências, normalmente relacionado ao som.
eu vi muita gente que às vezes ou fica perdendo o som no meio da audiência, ou às vezes entra sem som e não consegue consertar. A maioria deles eu acho que conseguiria resolver aqui, porque esse problema já aconteceu comigo antes de eu entrar na audiência, quando eu estava entrando na audiência mais cedo. Eu estava sem som e eu corrigi. Seria nesses 3 pontinhos aqui, quando você clica em mais opções, aí você tem aqui alto-falante, microfone e câmera. Por algum motivo, às vezes ele desconfigura isso aqui. Então você pode vir aqui e selecionar, às vezes, o seu alto-falante, seu microfone e sua câmera certinho. Às vezes isso pode funcionar. Se às vezes estiver numa audiência e o juiz ou o secretário não estiverem te ouvindo, pode ser que você consiga corrigir isso nesses 3 pontinhos aqui, nessas configurações de alto-falante, microfone e câmera. Outra coisa também que é interessante são as opções de visualização. No caso aqui, sem compartilhar uma ata, a gente tem 3 tipos de visualização. A principal, que é a exibição de vídeo de miniaturas e de alto-falante ativo, que fica aparecendo quem está falando em destaque e as outras pessoas em miniatura embaixo. O da pontinha, que é só a exibição de vídeo de alto-falante ativo, que só aparece realmente quem está falando. E visualização em grade, que aparece todo mundo ao mesmo tempo. E quando chega no limite de pessoas, a gente pode clicar na setinha para o lado aqui na direita, que vai aparecendo. Quando está numa audiência não vai ter tanta gente assim, e eu prefiro às vezes usar esse visualização em grade, mas isso é pessoal também. Eu vou até compartilhar um outro negocinho aqui, para vocês verem também como que vocês podem mudar também a visualização quando tiver tendo a ata de audiência. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, o Dr. Marcelo mostrou agora há pouco que o padrão é assim, né? Aparece as pessoas em miniatura aqui em cima. Só que aqui na lateral, onde está essa setinha vermelha aqui, se você clicar, vai aparecer outras opções. Aí essa opção aqui do meio, tem gente que às vezes prefere assim. Por quê? Porque quando você clica nesse modo de visualização aqui, a pessoa que estiver falando, ela vai aparecer maior aqui na lateral. Eu vi gente que prefere esse estilo. E se você quiser ver as outras pessoas ainda, você tem que vir aqui fechar. Tá vendo onde estão essas setinhas aqui? A lista de participantes e também o bate-papo. Que aí fechando, aparece aqui também todo mundo. Fica maior em cima quem está falando e menor aqui as outras pessoas que também estão participando da audiência. Agora, uma outra coisa legal também é o seguinte. Dentro da audiência eu vejo que as pessoas às vezes que ficam ativando o som estão pelo celular. E elas às vezes não respondem no bate-papo. Então eu separei aqui também umas figuras mostrando pelo celular. No celular a tela, pelo menos no Android, no iOS é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos assim. No Android fica aparecendo as opções aqui embaixo. Então você tem o ativar e desativar o som, sendo que o ativar e desativar o som é igualzinho no computador. Você só clica, se ele tiver cinza, está ativado. Se ele tiver vermelho, está desativado. Agora o vídeo, quando você clica, ele aparece uma outra opção aqui. Aí você tem que clicar depois em iniciar meu vídeo. Aí depois que você clicar em iniciar meu vídeo, o vídeo vai começar normalmente. Agora, o bate-papo. Assim, como eu vi que muita gente estava com dificuldade de acessar o bate-papo pelo celular. Você tem 2 formas de ativar o bate-papo pelo celular. Uma seria clicando naquele bonequinho aqui de cima, não sei se vocês conseguem ver, e uma outra clicando naqueles 3 pontinhos. Quando você clica no bonequinho, ele já vai direto ali para a tela do bate-papo. Quando você clica nos 3 pontinhos, você tem que clicar depois nesse símbolo do bate-papo, que nem era ali no computador mesmo. Aí acho que no iOS fica conversar com todos e no Android fica falar com todos. Aí beleza. Quando você clica, uma outra diferença que tem pelo celular é que fica diferente as mensagens as mensagens particulares para as mensagens gerais. As mensagens gerais elas vão aparecer aqui embaixo, no bate-papo. As mensagens particulares vão aparecer um símbolozinho vermelho do lado do nome da pessoa. Normalmente em audiência, só quem pode mandar mensagem particular é o organizador. Então, se às vezes o organizador mandou alguma mensagem particular, vai ficar aparecendo no nome dele aqui a mensagem. E as outras mensagens vão aparecer aqui embaixo. E aquela mãozinha que o Dr. Marcelo falou,
No celular ela aparece aqui embaixo. Levantar a mão. Outra coisa que eu vi também, o pessoal às vezes fica falando que não consegue ver a ata pelo celular. Se você virar o celular na horizontal, você consegue clicar 2 vezes na ata e dar zoom nela também. Então você consegue enxergar tudo que está sendo escrito. E enquanto você está dando zoom, você também pode ativar e desativar o seu microfone aqui do lado, né, no canto da direita. Você pode ativar e desativar o seu vídeo aqui em cima. E também ver o bate-papo na parte de cima também. Nesse cantinho aqui, tem 2 setinhas aqui na diagonal. Se você clicar aqui, apareceria os vídeos das pessoas no cantinho também. No celular seria mais ou menos assim. Eu tenho um site também, é mentedeconcurseiro.com, que eu vou botar lá essa semana, como fazer também audiência pelo celular. E também tem lá uns vídeos, tipo, desde a instalação até fazer audiência. Se alguém quiser ver, depois eu vou botar no bate-papo também o link. Acho que de principal seria isso. Tem mais alguma coisa, doutor Marcelo? Vamos ver agora 2 pontos, o lobby e passar para os processos. Então, do lobby é a seguinte situação. O lobby é onde nós colocamos as partes e as testemunhas que houver a instrução. Uma dica que eu dou para os advogados é que muitas vezes os advogados já vão conversando entre si, olha, só vai provar, é hora extra, é isso, aquilo, e tem testemunha presente. Então, se for instrução, o juiz tem que estar muito atento, aí eu falo para os meus colegas presentes, mas também o advogado, que antes de qualquer coisa, é saber se tem testemunhas presentes no ambiente virtual. Se tiver, elas são colocadas no lobby. O lobby é como se fosse um local que não dá acesso, pelo menos no ambiente virtual, ao que está sendo dito, ao que está sendo falado. Então, nós colocamos essas testemunhas no lobby antes de iniciar qualquer diálogo, para evitar uma contaminação nesses depoimentos. E eu, normalmente, como eu dialogo um pouquinho antes com os advogados, então coloco, inclusive, as partes nesse lobby. Nesse lobby, elas não conseguem conversar entre si. Eu explico, inclusive, que ela vai ser colocada no lobby e para ela não ficar receosa de que caiu a conexão dela, porque a pessoa pode ter receio, que ela não conhece. Então, acho que tem que avisar tudo que vai acontecer previamente para dar segurança para as pessoas. Então, coloca essas pessoas no lobby, vamos até colocar uma pessoa, fazer uma simulação disso, e aí vamos ouvindo os depoimentos a partir de então, né? Trazendo como era na época da audiência física, não é tanta novidade. Então, Júnior, eu estou vendo meu colega, Sua Excelência, o doutor Maurício Drummond. Coloca ele no lobby, por favor, para ele colaborar conosco. O doutor Maurício vai para o lobby, aí depois, quando ele retornar, ele dá o testemunho dele. Mas isso é muito importante, hein? Porque para não começar a falar, porque tem algumas coisas que não devem ser ouvidas naturalmente pelas testemunhas. Então, primeiro conversa com os advogados, até porque a própria cadência dessa audiência é diferente, a audiência telepresencial é mais demorada, né? É uma rotina diferente, não dá para todo mundo falar junto, coisa que a gente fazia quando o ambiente era físico, mas no ambiente telepresencial não é possível. Então, acho que o juiz tem que conduzir e o advogado aguardar para poder se manifestar no momento adequado, senão cria uma certa confusão. Júnior, traz o doutor Maurício Drummond, por favor, novamente. Pronto. Maurício, por gentileza, pediria um depoimento seu. Você foi colocado no lobby e retornou. Você ouviu alguma coisa de lá? Ouviu alguém? Não, não vi nada. Não, fiquei isolado mesmo, fica bem isolado. A gente se sente até sozinho. Não sei se quando tem mais de uma testemunha no lobby, elas podem conversar entre si, mas a gente se sente ali isolado mesmo. Não conseguem conversar entre si. É justamente para não ter. E aí, nessa hora, os advogados colocam, pode ter uma pessoa vendo, pode acontecer tudo. Mas eu não vou presumir isso, eu vou presumir a boa-fé, a fé do ofício do advogado. E é nisso que eu acredito e é nisso que eu vou me basear. Porque se não for dessa maneira, aí é coisa demais para eu controlar. Outra coisa, não sei se repararam, eu estaria aqui, mas muitas vezes numa audiência, para excelência, no ID tal, pede para ele confirmar o documento. Dessa vez ele confirma o ID tal. Repare, eu não consigo, tá? Eu estou com uma ata de audiência, não estou com o processo. É possível migrar para o processo. Júnior, bota no processo, por favor.
É como se fosse um alt-tab, por assim dizer, de passar para o processo. Esse é o processo, Bruno? Bota aquele iníciozinho que todo mundo conhece. Tô indo aqui, o computador tá meio travado. O doutor Maurício está perguntando, Júnior, depois você responde como é que se coloca testemunho no log. A parte Tá. operacional. Tá, mas bota primeiro o processo para todos verem. Assim, essa é uma dificuldade que nós temos. A recomendação, o ideal, mas nem sempre é possível, é que a pessoa trabalhasse com duas telas. Então, numa estaria fazendo audiência, numa outra tela o processo. Mas eu sei que nem sempre é viável. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei os autos do processo para procurar o ID para mostrar, por exemplo, a testemunha para a parte, mas já não estou com a ata de audiência. Então, eu nem sei se pode colocar lado a lado, Júnior, mas se pudesse, ia ficar tão pequeno que nem eu ia enxergar, nem ninguém ia enxergar. Então, nesse caso, é como se a gente saísse de lá, fizesse, e já fiz isso algumas vezes, e depois a gente retorna para a ata de audiência. Pode retornar, gente. Retornamos, então, para a ata de audiência. E, bem, os depoimentos vão sendo colhidos, aí não tem nenhuma outra diferença. Eu sempre que termino a audiência, procuro ver com os advogados se tem alguma impugnação, se quer fazer algum acréscimo, se tem alguma coisa a dizer ou não, para colocar aquilo de forma mais transparente possível. Uma coisa interessante é que as audiências são gravadas. Elas são gravadas. Nós fizemos até uma consulta à corregedoria e, por conta da gravação, ficaria dispensado o depoimento, a digitação do depoimento. A corregedoria respondeu que não, tinha que digitar o depoimento mesmo estando gravado. Então, ou tem que fazer a gravação mesmo, ou alguns juízes já estão encabulando talvez um negócio processual com os advogados, né, no sentido de dispensar a transcrição do depoimento. Mas aí vai da forma de cada juiz. Existem, inclusive, outros tribunais que estão admitindo apenas a gravação, não havendo necessidade de digitação, o que facilita bastante, porque agiliza o procedimento. E alguns juízes já estão usando programas também que convertem voz em palavras. Então, enquanto o indivíduo está falando, ou o juiz está falando, já está transcrevendo, então, e aí facilita bastante para todos. Não sei como é que isso vai evoluir, mas de qualquer maneira está gravado, eu acho que é importante, e eu falo isso sempre para as testemunhas, antes de colher depoimento, informando que ele vai estar sendo gravado, até para dar longevidade e posteridade àquela informação dele. Eu acho isso importante, porque psicologicamente as pessoas se reprimem quando elas sabem que estão sendo gravadas e se porventura faltarem com a verdade, disserem alguma coisa indevida, aquilo vai estar realmente, e está de fato, não é mentira, vai estar ali gravado para poder depois haver algum tipo de confronto. É claro que depois essa gravação pode ser descartada e tem as regras próprias para isso, mas de qualquer forma ela é gravada. Armazenamento máximo de informação, sim. A corregedoria está até falando, se não houver depoimento, em 30 dias pode descartar. Se houver depoimento, aí tem um outro prazo. Então, aí depende se tem ou não tem depoimento, mas não é um prazo muito longo, não, e a possibilidade de descartar existe. Eu acho que as partes podem dispensar, ainda por negociação processual? Antônio, amigo, colega, eu acho que sim, amigo, porque é um negócio processual, se as partes informam que não há prejuízo e concordam com isso, eu particularmente não veria nulidade. Agora, nesse caso, é óbvio, a gravação não poderá ser descartada, porque se houver recurso, o futuro relator, os relatores, haverão de ter acesso a essa gravação para que eles possam formar o seu próprio convencimento. Então, eu acho válido, não consigo ver nenhuma ilegalidade nisso. Mas é a situação de cada caso concreto. Marcelo, como juntamos mídia? Bom, a mídia no PJE tinha sinalizado para a gente que podia fazer a inserção. Eu e a Vânia especialmente, nós quebramos a cabeça, não é verdade. Isso é mentira. Na verdade, existe essa possibilidade agora de fazer a juntada no PJ Mídias. Mas a Vânia pesquisou e me assegurou que aqui no Rio de Janeiro, no TRT1, não temos espaço disponível para isso. Inclusive, ela pode até dar o depoimento dela depois, se for o caso. Isso porque nós estamos usando o espaço cedido pelo CNJ. E a própria TI foi contrária à possibilidade da juntada de áudio ou vídeo, esses arquivos, por parte do advogado. RT2 já aceita, o Rio de Janeiro, o São Paulo aceita.
foi contrária à juntada, dizendo que poderia ter ameaça à confidencialidade da informação ou a vírus, esse tipo de coisa. Então, na verdade, hoje, neste momento, nós não conseguimos. Aí o advogado tem que ver como ele vai fazer, porque a cautelar na secretaria também não é viável. A própria DI deu uma sugestão que eu não gostei, de fazer tocar o áudio ou vídeo na própria audiência, porque essa audiência era gravada. Eu, sinceramente, não gostei muito dessa ideia, não. Era uma possibilidade. E a outra seria fazer uma espécie de um hiperlink na própria petição para que pudesse se acessar o áudio ou o vídeo. Eu, particularmente, não recomendaria isso. Primeiro porque essa informação, ao longo do tempo, pode apagar. Quantas vezes a gente tenta entrar num site e está lá, página não encontrada. Isso pode acontecer. E segundo, a confidencialidade dessa informação. Dependendo do que tiver nesse áudio, nesse vídeo, isso pode dar acesso a outras pessoas. Hoje em dia, então, parece que adoram isso, todo mundo se delicia com isso, de pegar coisas, imagens e tudo mais, e de colocar isso aí para outras pessoas ficarem vendo. Então, eu não recomendaria dessa maneira. Agora, essa informação que o advogado já poderia juntar é verdadeiro porque existe a possibilidade. Mas no TRT1, hoje, neste momento, não é possível fazê-lo ainda. Então, bom, passar o processo, já viu o lobby, nós já vimos também. O senhor quer que mostre como coloca no lobby? Pois não? O senhor quer que mostre como coloca no lobby? Sim, o doutor Maurício quer saber, doutor Maurício todo mundo. Tá aparecendo a janela já? Tá. Vou colocar aqui então a Vânia. Assim, a gente clica aqui com o botão direito, aí bota aqui mover ao lobby. Aí confirma aqui o sim. Quando a gente faz isso e aparece aqui em cima. Se a gente colocar outra pessoa, está no lobby. Tá. Agora traz ela de volta. Só clicar aqui, admitir. Aí ela volta. Doutor Maurício Drummond, está explicado? Ok. Bem, doutores e meus colegas, meus colegas juízes, seus advogados, se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Se quiserem usar, inclusive, a voz também, à vontade. Estamos aí, esses 20 minutos finais, eu geralmente deixo aberto para perguntas, indagações, mas somente o organizador pode colocar alguém no lobby, né? Sim, né, Júnior? Só o organizador, né? Só o organizador. Isso. Lembrando que você pode passar para mim esse poder de organizar e, portanto, em tese, me passando esse poder, eu poderia colocar a pessoa no lobby. Sim. Mas é uma atribuição do organizador, certo? Isso. Certo. Pois não, dos colegas, do doutora Patrícia Lamper. É mesmo organizador alternativo, só um organizador por vez, certo? Júnior, essa é uma pergunta interessante. Você pode passar para mim esse poder, se delegar. Mas podemos fazer simultaneamente, eu e você? Não, é um ou outro. Não. Isso. Um ou outro. Por isso você teria que passar para mim esse poder, digitar, depois eu devolveria para você, correto? Isso. E também como a gente, aqui na vara, por exemplo, o senhor é organizador alternativo por padrão. Se eu cair, o senhor já automaticamente já fica como organizador também. Ou e todo juiz é organizador nesse sentido. Assim, eu configurei assim. Substituto, por assim. Eu configurei assim, que a gente configura na hora de marcar a reunião. A gente pode configurar esse padrão. Os colegas que eu converso fazem isso também, mas não sei se todos. Umas perguntas aqui para o Glenner. Nesse momento não dá para juntar mídia, não. Quem falar, na verdade, é porque não fez. A Vânia teve o maior trabalho para chegar à conclusão que a gente não ia poder fazer isso. E, desculpe, tinha uma pergunta anterior. Marcelo, eu consigo controlar a ata junto com o secretário de audiência? Como é que ele passa para mim? Ele passa esse poder para mim, eu posso digitar a ata também. Então, em tese, eu poderia, eu mesmo sozinho, digitar toda a ata, não teria problema. Só que, como é muita coisa para controlar, normalmente a gente divide com o assistente, com o secretário de audiências, aí cada juiz, na verdade, de uma forma diferente, com o seu ritmo de trabalho diferente, né? Aí não tem o que seja certo. Enquanto eu estou digitando, ele não pode encostar no teclado dela. Na verdade, você tem esse poder e eu acho que quem lhe delegou, Alessandro, nem consegue fazer nada, pelo que eu entendi do que foi dito. E lembrando que esse poder de digitar coisas na ata, pode ser passado para o advogado também, se houver requerimento, se houver necessidade. No meu caso específico, nas audiências que eu fiz, nunca aconteceu. Mas já aconteceu de o advogado colaborar muito, colocando no bate-papo informações relevantes que nós utilizamos, especialmente nos acordos que foram homologados.
Doutor Marcelo. Pois não? Doutor Marcelo, Alessandra, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho feito audiências fora do regional, no segundo, em São Paulo, Cuiabá, Goiânia, tenho feito muito. E eu percebo lá que os reclamantes, eles ficam no mesmo ambiente que os advogados. Isso, a gente está fazendo audiências de conciliação, mas às vezes até ocorrem algumas perguntas. Não chega a ser um depoimento pessoal. Mas num processo, numa audiência de instrução, isso não poderia ocorrer. Porque se eles estão no mesmo ambiente, a gente vê o advogado sentado com a reclamante ao lado. Se isso acontecer, em caso de depoimento pessoal, como Doutora Sandra, eu entendi. Já aconteceu comigo também. Isso já aconteceu. Nós não podemos impedir que a parte se desloque até o escritório do seu advogado para poder realizar a audiência. Eu já tive casos que os dois se deslocaram para a OAB, usaram as instalações da OAB para poderem fazer a audiência. Então, não é possível impedir isso. Então, no momento, se há necessidade da coleta de depoimentos, a primeira coisa seria realmente, eu vou conversar com os advogados, é pedir para o reclamante se retirar daquela sala, sair daquele ambiente que ele não pode ouvir. E aí eu vou imaginar novamente a questão do boa-fé, do ofício, ele vai se retirar. Isso vale até mais para o preposto, para falar a verdade, porque o reclamante vai ser o primeiro a ser ouvido, então se eu já iniciasse direto, o advogado estaria do lado, como ele está do lado numa audiência física, não teria problema. Agora, se o preposto está junto com o advogado do réu, que eu também já vi acontecer algumas vezes, então eu peço a gentileza dele se retirar do ambiente para que ele não possa ouvir. Eu explico essa situação. Agora, repare, doutora, eu não vou também ficar pedindo para ele sair atrás dele, filmando ele, fecha a porta, tranca a porta. Agora, eu não tenho condição de fazer isso. Não tenho condição. E uma colega nossa, uma colega magistrada, relatou essa semana uma situação chata, um incidente que aconteceu nesse sentido. Ela ficou muito magoada, muito entristecida. E assim, da parte de querer usar de subterfúgio, de estratégias, de espertezas, para poder burlar esse sistema. E ela ficou chateada. Assim como também pode acontecer do lado contrário também, o advogado, de alguma maneira, né? Ou seja, tem de tudo, tem de tudo e qualquer coisa. A gente só pode superar isso com a presunção dessa de boa-fé e dentro daquilo que eu falei com o doutor. Essas instruções, que são alguma coisa que realmente deixa o advogado mais preocupado pela potencialidade de um prejuízo que pode causar para ele, deveria ser feito nos processos nos quais não há tanta densidade, tanta complexidade, ou que já há provas nos autos e você vai corroborar. Mas é claro que a decisão final é do advogado. Do advogado. É porque eu falo das partes, mas pode acontecer também de testemunhas estarem presentes, porque as testemunhas, né? E aí você Totalmente pode. E por isso nós temos que confiar, na verdade, nos advogados, né? Os advogados deles, né? Porque se alguém fosse fazer alguma coisa diferente do que está na lei, seria uma orientação do próprio advogado. Então, na verdade, doutor acaba Marcelo, que eu não consigo poder responder adequadamente a sua pergunta, a não ser confiar na advocacia, confiar na fé do ofício do advogado. Pois não, doutor Rodrigo? Boa noite. Boa noite. Durante uma instrução, houve a oitiva das partes e iniciado o depoimento das testemunhas. Vossa Excelência ouve uma testemunha por vez ou a testemunha já ouvida permanece na sala? Eu indago isso em virtude da questão de contradir, de eventual confronto de depoimentos. Como é que é o procedimento? Doutor Rodrigo, eu faço da mesma forma que fazia na forma física. Na forma física, eu ouvia uma testemunha do autor, eu deixava ele dentro da sala de audiência. Vem a segunda testemunha, eu ouço, deixo ele dentro da sala de audiência. Até porque se eu colocasse ele para fora, eu podia falar, ele está se comunicando com a terceira testemunha que está lá fora. E todos sempre fizeram dessa maneira. Então, o que a regra diz é que quem não depois não pode ouvir o depoimento de outra testemunha. Ainda que isso pudesse ser dito assim, mas se for fazer uma cariação depois, ele já ouviu o depoimento de um do outro e tal, mas ninguém questionava isso quando era a época física. Então, eu tenho a minha rotina das instruções que eu fiz, e sempre fiz com a concordância de ambos os advogados, estou reiterando isso, e eu farei até o final desse workshop. Então, eu ouço a testemunha, quem já ouviu fica na sala. O que poderia ser feito, e eu aí não discordo com então, seria colocar essa testemunha já depois no lobby, e isso seria possível.
ela ficaria, em tese ou virtualmente, incomunicável em relação às demais. Isso pode ser feito sim, mas eu não tenho feito dessa forma. Eu tenho tirado do lobby. E só coloco no lobby a pessoa que não depois. E já depois acaba ficando mesmo no próprio ambiente virtual. Perfeito. E se a testemunha tiver um problema de conexão, como é que seria o procedimento? Bom, nós No, temos no, aí no todo... curso da instrução, Sim, né? No sim, curso com da instrução. certeza. Olha, nós estamos sempre com essa orientação, e a maioria, acredito, esmagadora dos juízes está tendo bastante tolerância, complacência, compreensão, também pedindo compreensão dos advogados da mesma maneira. E aí, se o depoimento acaba caindo, a gente tenta fazer a reconexão. Isso pode acontecer totalmente. Agora, se alguém pensar, mas será que foi o advogado? Eu não vou ficar pensando nisso. Senão é melhor não fazer nada, aguardar para quando todo mundo quiser estar junto. Eu vou acreditar que foi um problema, porque já aconteceu até comigo. Em uma das audiências, a conexão que falhou foi a minha. Todo mundo estava lá, menos eu. Então eu fui e tentei a conexão novamente. Então ele vai tentar a conexão, a gente pede ao advogado, conversa com ele, manda lá um WhatsApp, vê o que está acontecendo, aguardamos. Poxa, isso é o mínimo que se tem, até de compreensão, de complacência, de empatia com a outra pessoa. Aí independe se ela tem razão ou não, o mérito da causa, não importa. É compreensão com as partes. E, por sinal, nessa audiência de conciliação, eu dispenso a oitiva das partes, a presença das partes. E deixo claro no despacho, se elas quiserem vir, são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Mas se não puderem, por qualquer problema estrutural, então que elas não compareçam, mas o advogado, se for o caso, vai manter diálogo até na hora. Eu espero na hora. O advogado liga, manda uma mensagem, e tem dado certo. Tem acontecido, tem. Não com o mesmo volume que nós fazíamos quando era presencial, mas tem acontecido. Então, quanto a isso, espero ter respondido a sua indagação. Perfeito, Excelência. Agradeço pelo posicionamento Obrigado. bem razoável e que eu acho que contribui para que o processo tenha uma solução boa para todas as partes envolvidas, né? Eu só consigo ver esse caminho. Qualquer outro caminho vai trazer discórdia, vai trazer briga, polarização, e isso não interessa a ninguém que goste, que ama a justiça do trabalho. Marcelo, Meu colega, doutor Maurício Drummond. isso. Não, eu ia fazer um comentário que, na verdade, é uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. Dizem, eu ouvi dizer que nas regiões em que os depoimentos são colhidos e gravados, mas não são passados para as atas, os desembargadores, ao analisar os recursos, eles se sentem um pouco, eles têm uma maior dificuldade porque o depoimento não está transcrito. Quando questionado no recurso, ele quer ler o depoimento, mas não é obrigado a ouvir. Isso dá um trabalho para o tribunal muito grande. Todo o trabalho que se retira no primeiro grau é devolvido, de certa forma, para o segundo grau. Não sei se é verdade, mas eu ouvi alguns comentários assim há tempos atrás. Né? Não sei se colegas de outras regiões têm uma experiência em relação a isso, ou se já ouviu falar. Maurício, eu posso te dizer o TRT-17, que eu dou aula lá com alguma frequência. Lá eles têm como se fosse um apêndice ao PJE, então é tudo filmado e vai filmado mesmo para o tribunal. E quando o advogado recorre, ele até diz, olha, no depoimento, aos 3 minutos e 25 segundos, ele fala isso, mas no minuto 4, segundo 40, ele já diz outra coisa. A realidade que você está dizendo é que o trabalho fica no primeiro grau. Nós é que temos uma trabalheira danada de ouvirmos todas as pessoas, todas as testemunhas, fazemos um filtro daquilo que foi dito e colocarmos resumidamente aquilo que de mais importante foi dito. Então existe essa tradição, na verdade, de ter tudo documentado, escrito, transcrito, que facilita, ao que parece, o segundo grau. Agora, pode ser que um novo horizonte esteja surgindo, né? Com o próprio PJE, por exemplo, com a própria audiência telepresencial. Então, quem sabe, já seguindo o que outros tribunais fazem, no futuro nós tenhamos apenas as coisas gravadas, o que vai sacrificar muito menos o secretário de audiência, convenhamos, e, sim, vai dar um pouco mais de trabalho? Sim, mas todos nós estamos trabalhando, né? Então, e, certamente o tribunal tem a sua assessoria competente também, em quantidade suficiente, para poder fazer frente a essa demanda. Mais alguma pergunta, meus colegas, os advogados, por favor? Nada mais?
Fábio Soares está falando. Fábio, se você estiver falando, você liga o microfone. Tá? Não estou te ouvindo. Bem, se não há mais nenhuma outra informação, alguma pergunta, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Flávio, o presidente da Amatra 1, para que ele possa fazer a sua manifestação e, no caso, encerrar os nossos trabalhos. Doutor Flávio, a palavra é sua. Eu só queria, antes do Flávio, então, antes dele finalizar, agradecer o seu carinho, o carinho do Gleidemann também, de estar aqui conosco e nos passar essas dicas todas e o quanto é importante o uso dessa plataforma. Eu aprendi muito aqui, vários recursos que eu nem sabia que existia. Inclusive, eu passei mensagem da minha diretora, que está presente, para os meus secretários, os 2 secretários de audiência da Vara, para estarem aqui, que eu não sei se eles conseguiram entrar. Muito útil. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gleidemann. Muito obrigado, muito obrigado. E o Flávio também e a Amatra por disponibilizar essa aula maravilhosa. Doutor Flávio, a palavra é sua, por favor. Eu não vim falar, não, eu só vim assistir a workshop mesmo. Mas já que você me deu a palavra, a gente vai fazer uso, né? Eu queria parabenizar o Marcelo, o Júnior, pela brilhante aula, né? E dizer o seguinte, né? O fato de estarmos aqui, 47 pessoas, entre juízes, advogados e servidores, mostra do acerto desse trabalho que nós estamos fazendo, junto com a OAB, a ACAT, a FAT, durante essa semana, de aproximação de juízes e advogados e servidores também, para que todo mundo consiga aprender, apreender e ter tranquilidade no uso dessa ferramenta. É uma ferramenta muito boa, tem problemas, a gente não pode negar os problemas da ferramenta, a gente tem que tentar controlar e contornar os problemas da ferramenta. Mas a gente tem que usar a ferramenta que é a ferramenta essencial nesse momento. Então vamos, onde tem problema, a gente tenta contornar, a gente não usa, a gente vai fazendo, mas onde dá, vamos usar. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem e conclama aí os advogados a terem confiança, né, na ferramenta, terem confiança nos juízes da primeira região, e todos nós estamos aqui para trabalhar, para prestar a jurisdição da melhor forma possível. Agradeço ao Marcelo, agradeço ao Júnior, agradeço a todos os participantes e na segunda-feira convido a todos para o webinário que vai ter sobre atos processuais telepresenciais da Justiça do Trabalho, com a participação novamente da Amatra, da OAB, do Ministério Público do Trabalho e do Sindicato de Servidores. Vai ser 9 horas da manhã, depois a gente divulga aí o card, tá bom? Marcelo, obrigado, parabéns, Júnior, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Obrigada, doutor Marcelo, Foi pelo uma seu carinho honra, então, para mim, poder participar. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Espero que esse conhecimento seja útil, então, para todos. Com isso, então, eu declaro encerrada essa sessão. Desejo boa noite a todos. Todos fiquem bem. E nos vemos em breve nos tribunais virtuais. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Um beijo para todos. Boa noite a todos. Boa noite.